Olá, boa tarde a todo mundo. Hoje é mais um dia de X-Martin, dia ensolarado aqui em Friburgo. E a gente vai conversar hoje com a Gabriela Temer, que é do blog Juju na Trip. Tem uma história muito bacana para contar pra gente. Vou esperar a Marisa entrar aqui para a gente fazer essa pequena introdução e aí a gente já começa a conversar com ela. Hoje é 23 de junho, sempre falo a data, esqueci de falar hoje no início. Vamos aqui então chamar a Marisa para começar mais um X-Martin. A Gabriela Temer já está ali a postos. Cadê Marisa? Aqui. Conectando. Aceitou. Agora sim. Olá. Tudo bom? Tudo certo. Me escuta bem? Meu áudio às vezes dá um probleminha. Beleza. Hoje o dia tá até dando uma esquentadinha, tô até de manga curta. Eu tô sem manga, ó. Olha só que beleza. Então, Marisa, a gente vai conversar com a Gabi Temer. A gente vai ter um papo com ela hoje mais cedo e a gente estava falando muito desse tema, né? Que viajar em família é uma coisa que já vinha uma tendência forte antes da pandemia e que você acha muito... não acha, né? A gente tem visto isso como uma tendência forte no turismo, certo? Com certeza, Bruno. Eu acho que é um tema que veio para ficar, até porque, como nos países europeus, cada dia está mais difícil da gente ter gente em casa trabalhando para a gente full time. Então, essa é uma questão também, né? Porque antigamente a gente deixava com as avós, né? A gente ia viajar, deixava os filhos com as avós. Só que as avós hoje trabalham. Então, fica mais difícil. E essa questão da E querem viajar também. Assistente doméstica está cada dia mais difícil, né? Então, eu acho que é um mundo novo e é uma tendência também pela questão também de querer ficar mais tempo, né? Porque a gente trabalha muito, né? As mães estão sempre muito ocupadas, numa fase da vida que a gente está correndo para lá e para cá, e a pausa para uma convivência familiar é muito importante. Eu acho isso um espetáculo. Sempre viajei com meus filhos pequenos e recomendo muito. Não acho nenhum perrengue. Legal, vamos falar sobre isso então com a Gabriela Temer, que já está a postos aí esperando. A Marisa volta na quarta-feira para conduzir o papo de quarta. Boa live aí para vocês. Estou aqui acompanhando. Obrigado. A Marisa. E vamos chamar a Gabriela, que já está aqui a postos. Oi, Olá! Bruno, querido. Nós e nossos óculos que se parecem, né? Olha, né? Vem cá, esse cenário atrás de você tá um espetáculo. Não tá? Cara, é impressionante. Porque o sol vai e vem. Hoje de manhã tava um sol super lindo, mas aí tava tudo nublado. E quando vai começar a live, vem uma luz Tá lindo. só para receber os convidados. Não, e quem gosta de fotografia diz o seguinte: essas nuvens ainda estão dando a pontuada nesse céu azul. Tá lindo. Exatamente, exatamente. Gabi, eu queria começar que você apresentasse um pouquinho da história do Juju na Trip. Para quem não te conhece, deve ter os seus seguidores chegando aqui também, mas quem vai assistir um demand depois. E uma coisa que eu acho legal, assim, que até você falou isso quando a gente estava batendo o pré-papo, que é um blog, e muitas pessoas ainda têm, mas blog, como se fosse uma coisa só de hobby. E o Juju na Trip é um negócio para vocês, inspirado numa coisa do estilo de vida de vocês em família, em torno da Júlia. Desde antes dela nascer, já tinha essa ideia de levá-la nas viagens, não é isso? Isso mesmo, vamos lá. Eu sou jornalista, eu sou a Gabi. O Juju na Trip leva o nome da Juju, porque mostra as nossas viagens com ela desde que ela é pequenininha. Na verdade, desde que ela está na barriga. O Rico, meu marido, é fotógrafo. E eu trabalhei no Globo como jornalista durante anos a fio, durante 10 anos, até que a Júlia veio. E com a vinda da Júlia, a gente decidiu mudar de vida e pegar a estrada. Na verdade, conhecer o mundo, porque a nossa proposta era mostrar um mundo diferente para essa nova vida que estava surgindo por aí. A Júlia hoje em dia tem 16 anos, já é uma adolescente, já conhece mais de 40 países, e todas essas viagens e essas aventuras e a proposta a gente mostra no blog, no Instagram e no nosso programa de televisão para mostrar e inspirar as pessoas que é possível viajar em família, né? O blog já existe desde 2014, como todas as outras redes que a gente tem.
Caramba, é uma longa história. Então vocês viajaram muito antes de ter o blog já com ela, né? Ela tem 16 anos, começou... Sim, eu viajava com a Júlia, mas foi o seguinte, quer que eu conte um pouco dessa historinha, né? Conte, quero. Vamos lá. Quando eu engravidei da Júlia, a primeira coisa que a gente pensou, que o Rico me perguntou, foi assim, e agora? Será que a gente vai ficar mais preso em casa? As pessoas têm essa ideia, né? Engravidou, veio o filho, você vai ficar em casa. E aí eu falei, de jeito nenhum, a gente agora tem mais um motivo para viajar. E a gente fez esse pacto de que a gente viajaria mais a partir do nascimento da Júlia, porque a ideia era mostrar esse mundo para ela. Eu era empregada no Globo, trabalhava na redação, então o que a gente fazia era viajar nas férias. Sempre nas férias, com ela. Aquela coisa de, é muito pequena, não dá para viajar, com a gente não existia. Vamos viajar. A primeira viagem dela foi na minha licença maternidade. Uma viagem mais curta para a Praia da Pipa. Depois, com 1 ano e 4 meses, a gente já atravessou a Espanha toda. E aí a gente percebeu que era isso mesmo que a gente tinha que fazer. Viajar para lá nas férias, nos feriados, até que chegou um dado momento que a gente resolveu fazer essa transição. Na verdade, foi muito... Eu perdi meu pai no meio do caminho também, então eu decidi, foi um divisor de águas na minha vida. Eu percebi que eu precisava usar o meu tempo com pessoas e que o jornal era uma etapa da minha vida, mas não era uma etapa da minha carreira, mas não era o único trabalho que eu podia ter. E aí eu decidi pedir demissão e pegar a estrada para a gente realmente estar viajando o tempo inteiro com a Juju. Ela está na escola, mas foi esse o divisor de águas, essa história, como ocorreu. Legal. E aí vocês foi crescendo, e hoje vocês vivem disso, né? Dessas viagens e desse ecossistema de conteúdos que acaba ajudando muitas outras famílias a derrubar alguns mitos de que tem só um tipo de viagem para criança e que outras viagens não, e que isso é um limitador, você ter filhos. E aí você passou, assim, ela está com 16 anos, então tem 16 anos de histórias aí viajando e nos últimos anos com mais intensidade, assim. O que você aprendeu nesse processo do que é viajar com uma criança, com um adolescente, do que é viajar com filhos? Então, Bruno, vamos lá, exatamente. A gente, no início, fazia essas viagens de férias e de final de semana, e a gente percebia que a gente podia ir para qualquer destino com ela. E aí, quando a gente teve a ruptura e decidiu viver do blog, a gente transformou isso num trabalho, é um negócio, né? É um universo. Ele gera a nossa renda, ele gera todo o nosso sustento, e aí as viagens começaram a se intensificar. O que a gente percebe é que, assim, primeiro, que quanto mais cedo você começa a viajar com seus filhos, mais fácil é você ir para qualquer lugar com eles e se desdobrar em qualquer situação, e mais eles curtem e aproveitam também. Desde o início, a gente tem na nossa cabeça que qualquer viagem é uma viagem para você fazer com criança e com família. Não necessariamente viagens onde você fica só dentro. Aliás, a ideia de viajar e deixar os nossos filhos com cuidadores e tal, pra gente nunca funcionou muito, não era o que a gente buscava. Claro que em determinados momentos você tem ali um suporte de alguém no hotel, quando você quer fazer um jantar muito específico, mas o que a gente percebeu é que você pode, na verdade, fazer tudo com crianças. Qualquer destino, qualquer viagem é uma viagem para você ir com crianças. Então, por exemplo, se você leva uma criança... A Paris é um lugar para você ir com uma criança de 2 anos? Absolutamente que sim. Assim como Londres ou como Nova York. Se você leva uma criança para um museu, aquilo é um universo sensorial, de cores, e que é incrível. Quanto mais cedo você faz esse tipo de viagem, mais ela aprende, inclusive, a se comportar nesses lugares e a gostar desse tipo de estímulo. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante nas viagens, que o quanto mais cedo, mais bacana a experiência se torna, inclusive, para o futuro, né? E você estava comentando com a gente, né? A pessoa que a Juju está se transformando é muito em função dessas viagens. Claro que você super valoriza a formação educativa tradicional e ela está nisso também, ela está nas escolas, ela está em escola, mas o quanto que ela aprende com essas experiências. Então, esse foi um dos motores que fez a gente decidir pegar a estrada e viajar. A estrada, eu digo, né? Viajar pelo mundo com a Júlia. A gente sabia... a gente queria mostrar o mundo para ela, que ela aprendesse com o mundo, com experiências reais, que ela tivesse vivência
de sustentabilidade, tivesse consciência ambiental, diversidade, tivesse contato com várias culturas diferentes para se transformar nesse adulto, nessa adolescente, etc. Então, a gente, ao longo do caminho, o que a gente percebeu é que as viagens são um complemento do estudo e dessa formação cidadã que ela tem hoje em dia. Então, por exemplo, quando a gente foi para Noronha mergulhar com tartarugas e com tubarões, a gente fez uma imersão com os biólogos do Tamar. E ela, nessa época, estava estudando ecossistemas. Então, ela volta para a escola com essa vivência e com essa formação que é muito bacana. Inclusive, ela hoje, essa semana, me disse que queria ser bióloga, semana passada. Eu acho que é muito em função dessas experiências que a gente tem. Quando a gente foi para a África, que a gente fez o safari, a gente viu lá o leão comendo uma girafa. Depois, essa girafa alimentou várias outras espécies na cadeia alimentar. Coincidiu com o que ela estava aprendendo na escola. Quando a gente foi para a Patagônia, que ela viu o iceberg, que ela viu os glaciares e viu como eles estavam diminuindo de tamanho e como pedaços despencavam dali por conta do aquecimento global, aquilo foi um ensinamento muito grande para ela também. Da mesma forma, quando ela vai para um país do Oriente, da Ásia, de qualquer lugar que seja, quando ela vê uma mulher de burca, quando ela vê coisas diferentes, isso colabora para que ela tenha uma visão muito bacana de mundo e que eu acho que é a formação que a gente precisa pensar para essas crianças de hoje que vão ser esses adultos do futuro. Isso naturalmente complementa o aprendizado escolar dela e a escola também percebe isso. Claro, ela está numa escola que é uma escola construtivista, a escola Parque, que entende as faltas dela para poder viajar, mas a gente percebe dessa forma e ajuda muito, inclusive, ela no aprendizado. Então, eu acho que essa é uma outra questão que a gente percebe das viagens, o quanto que ela forma nosso caráter, a nossa consciência, o quanto que influencia o comportamento e o quanto que você oferecer isso para as crianças é super importante. Legal, mas e aí, como é que vocês fazem para administrar no mundo que estava, quando você podia viajar e vai voltar, como é que vocês faziam para administrar o calendário escolar dela, por exemplo? Então, Bruno, quando agora ela está no segundo, ano, até no passado, quando ela ainda estava perdendo aula, ela estava no primeiro ano do ensino médio, ou seja, ela vai fazer vestibular ano que vem, né? Quando ela era menor, a gente tirava ela da escola sem menor preocupação, porque era fácil de recuperar. A partir do 8º, do 9º ano, isso começou a precisar de pequenos ajustes. Mas como ela tem o hábito de faltar aula e correr atrás do conteúdo depois, estudar em casa, como ela criou... Isso é uma outra coisa bacana das viagens. O fato dela ter essa rotina fez com que ela criasse autonomias, inclusive autonomias de estudo e combinados. E eu acho que isso são coisas que a gente traz para a vida, né? Para você ter uma coisa, você precisa de outra. Para você conseguir determinada situação, determinada coisa que você queira, você tem que correr atrás. Então é isso. Para ela viajar, o combinado era que depois ela teria que correr atrás desses estudos. E, essa autonomia foi se formando ao longo do tempo. Ela tem hoje em dia essa autonomia muito bem interiorizada. Então, o que ela faz? Ela perde aula, volta e estuda loucamente, mas estuda loucamente mesmo, e é um combinado para que ela possa se manter. Ela tem algumas aulas de reforço, como física e matemática, agora o resto, isso é uma coisa que eu acho, me orgulha, e que eu vejo que foi um caminho certo. Ela estuda lindamente sozinha para recuperar, o que eu também acho que é um aprendizado para a vida, porque a gente tem que buscar o conhecimento, né? O conhecimento não vai mais cair no nosso colo, ele não cai no nosso colo, ele é uma coisa que você precisa provocar, né? E tem a ver como você viaja também, né? Você estava falando pra gente, você não faz... as suas viagens não são viagens de compras, né? Vocês são viagens que vocês estão tendo experiências nesse mundo. E aí você já citou vários lugares mais exóticos, paradisíacos, mas também citou destinos urbanos. Como é que vocês fazem assim? Qual é o critério de vocês para escolher para onde vocês vão levar a Júlia? Então, o Rico é uma pessoa da natureza. Você pergunta para o Rico, se você não nascesse homem, você nasceria o quê? Ele diz que ele nasceria peixe. Ele tem que conversar com o Krenak para entender essa ancestralidade dele. Então, o Rico é uma pessoa do mar, da natureza. Eu já sou uma pessoa mais urbana, eu gosto de cidade. Embora eu adore praia e adore natureza também. O meu gato está miando, se atrapalhar, se estiver atrapalhando, você me fala que eu tiro. Não, tranquilo, vamos lá, deixa o gatinho aí. São 6.
E peraí que eu me perdi por causa do gato. Assim, eu sou uma pessoa muito urbana, eu gosto de museu, eu gosto de pessoas, eu gosto de cultura, e você sumiu. Voltou. Voltei. E a Júlia é das duas coisas. A Júlia é a interseção desse processo todo. Então, quando a gente vai viajar, a gente combina. Tem que ter um pouco de natureza, um pouco de praia, um pouco de cidade. E aí eu acho que isso fica bem bacana, porque acaba criando um roteiro completo. Então, a gente senta para combinar. Então, por exemplo, ano passado a gente foi para Menorca. Antes de Menorca, a gente fez um stop em Londres e na volta um stop em Roma. Então, é assim que a gente vai combinando as viagens. Agora, é obviamente que quando a gente pensa o roteiro, a gente leva em conta uma série de outras coisas, né? Como, por exemplo, as tendências, os mercados, o que está vindo por aí, porque a gente tem que apresentar isso para as pessoas, né? A gente converte, a gente é um negócio. Então, não basta ser só o lugar que a gente gosta. Então, a gente concilia tudo. E aí as pessoas estão sempre seguindo vocês, assim, eu acho que isso é legal também. Vocês acabam servindo como um parâmetro de pessoas que querem ter essa experiência sua, mas não necessariamente viajar o tempo inteiro, ou as crianças querem realmente viajar nas férias ou nos feriados, né? Você tem esse tipo de retorno? Como é que é a tua relação com quem segue vocês, assim? Inclusive no Instagram a gente tem um ícone no destaque chamado feedback. Essa semana eu repostei a Grécia, que é uma viagem que a gente adora. A gente faz umas pesquisas, umas enquetes. O que vocês querem que a gente reposte? O que vocês querem que a gente mostre? Que é um termômetro. E aí deu disparado Grécia e a gente começou a repostar a viagem da Grécia. Só ontem, eu até postei a declaração das pessoas. A gente recebeu umas 10, 11 directs de pessoas dizendo: eu mudei o meu roteiro na Grécia para conhecer Colfonisa. Colfonisa é um lugar que a gente descobriu lindíssimo. E para conhecer Milos só por sua causa. E isso é muito bacana, a gente perceber o quanto que a gente muda, o quanto que a gente inspira, o quanto que a gente apresenta. No ano passado, a gente também fez uma viagem para Bruges e Amsterdã, e a quantidade de direct que eu recebi de pessoas dizendo: olha, eu não ia para Bruges, ia só para Amsterdã, me apaixonei, incluí aqui o roteiro de Bruges, então a gente recebe muito retorno. Flórida também, que a gente mostrou aquele outro lado da Flórida, que não era Miami, não era Orlando, que a gente foi para umas cidades históricas, umas cidades de natureza. A quantidade de gente que foi para lá depois disso é imensa. A gente consegue medir porque a gente tem ferramentas. E deu uma travadinha, Gabi. Voltou. Peraí, você sumiu. Tá reconectando ali com ela. Gente, enquanto isso, se vocês tiverem perguntas também para fazer, vai mandando aqui nessa caixinha que tem pontinho de interrogação. Vocês estão me ouvindo ou tá congelado? Tá me ouvindo? Ah, voltou. Tá. Então, sim, assim, a gente tem ferramentas que a gente consegue medir a conversão para ver que as pessoas estão indo para esses lugares. Mas, além disso, o nosso termômetro muito grande são os directs e os comentários. Por isso que volta meio eu tiro o print do direct e coloco lá. Então, realmente é muito inspirador. E eu acho que, além disso, assim, a gente está na estrada há muito tempo, né, Bruno? Assim, a gente está viajando há muito tempo. Quando a gente começou a viajar com a Júlia, nem existia blog direito. Essa viagem que a gente fez para a Espanha, a gente fez com ela com 1 ano e 4 meses, era mapa de papel, sabe? Não tinha GPS. Ai, tem uma saudade. Eu tenho uma baita saudade. Olha, peraí. É porque a Júlia tá aqui. Olha, essa viagem foi tão bacana. Como não tinha blog, a gente não conseguia muito bem traçar por onde a gente ia. Era o guia da Folha de São Paulo, na época que a gente olhava. A gente saiu de Madrid e ia pegando a estrada com a Júlia. No meio do caminho tinha uma placa chamada Gato de Gata de Rar. Aí eu falei: olha que nome bacana, Rico. Deve ser legal esse lugar. Era assim, Parque Marinho. Aí o Rico falou: nossa, Parque Marinho, vamos lá. E a gente pegou a estrada, saiu do caminho, deu num lugar incrível e maravilhoso. Então, assim, a gente viaja há muito tempo e de todas as formas. E eu acho que isso faz com que as pessoas confiem naquilo que a gente está mostrando e se inspirem e vejam que é possível fazer as viagens com família. Então, eu acho que isso é o grande barato. O brasileiro, até pouco tempo atrás, diferentemente do europeu, ele tinha um pouco de receio de viajar com criança, né? Com criança de 1 ano, porque não sabia o que podia acontecer, porque não sabia onde ia parar, porque a alimentação, porque a fralda, porque o jantar, porque vai saber se vai gostar do museu. E eu acho que a gente desmistificou isso ao longo desses anos todos, né? E aí uma coisa que eu queria te perguntar, assim, para você falar da tua história com a Júlia, mas pensando nas pessoas que estão assistindo a gente até, ou, enfim, nos seguidores de vocês, o quanto que o filho, a criança, o adolescente ajuda a escolher o destino, assim. Você
que as pessoas talvez tenham, não vou perguntar pro meu filho que ele vai querer ir para esse lugar. Às vezes pode ser surpreendente, né? Deixar eles terem uma voz também na decisão do destino. Como é que é a tua experiência com isso e dos seguidores que dão algum feedback? Completamente surpreendente. E a Júlia já trouxe para mim vários destinos, inclusive. Ela chega para mim e fala, mãe, olha o lugar que eu descobri. Agora, por exemplo, ela tá porque ela quer, de qualquer forma, que quando tudo se resolva, caso se resolva, vai se resolver, que a gente vá para a Romênia. Ela quer ir para a Romênia, ela quer muito para a Romênia. Ela trouxe para mim um roteiro da Escócia. Então, assim, com várias cidadezinhas que ela quer conhecer da Escócia. Isso é muito surpreendente, é muito bacana. E a gente precisa ter essa escuta, porque a viagem, ela é uma troca, Bruno. A viagem ela é uma conexão, ela é um crescimento. E a viagem em família, ela é uma conexão da família. Ela não pode ser impositiva, entendeu? Você precisa, daquele determinado momento, parar de andar para o seu filho descansar. Você precisa escutar que seu filho quer fazer determinada atividade em determinado lugar. Quando a gente foi para Edimburgo, ela pesquisou e veio trazer para mim os museus diferentes que tinham lá que ela queria visitar. Então, isso é genial. A gente escuta e daí vem coisas muito bonitas e muito legais. Legal. Então, a próxima você acha que vai ser Romênia? Quando vocês forem viajar? A próxima, a gente tem muitas coisas nas próximas, gente. Olha só, a gente tem Canyons do Aparados do Sul, a gente tem Romênia nas próximas, a gente tem Genebra, que já está até alinhado para o ano que vem, mas eu pedi que seja depois de março, pra gente, porque eu acho que até março vai ter uma vacina, se não tiver a gente vai adiar ainda. E a gente tem a Sardenha, que era para ser agora em julho, que a gente está passando para julho do ano que vem. Tem muitas viagens, né? Tem um desejo reprimido também. Então, assim, eu já falei para a Júlia, ano que vem, Júlia, é o ano do vestibular dela. Pois é, né? Se você não conseguir, você vai fazer o vestibular, você vai estudar para ele, mas se você não passar por ele, você faz no ano seguinte, porque ano que vem eu acho que a gente precisa realmente viajar um bocado. Tem isso, né? E ela acaba também sendo, não só ajudando na definição, mas ela está no nome do blog e ela certamente também contribui na produção de conteúdo do que vocês estão fazendo, né? E aí, como é que você lida com esse espaço de fala dela e se você se preocupa em algum momento de estar expondo demais sua filha de alguma forma, talvez? Quando ela diz eu não quero, ela não quer. Então, eu acho que a exposição não está na imagem, está no respeito ao espaço dela. Entendeu? Então, quando ela fala, mas eu já não quero, ela não gosta de aparecer nos stories, isso já tá claro. Então, ela não aparece nos stories. Ela gosta de viver a viagem, de estar nas fotos. Então, eu acho que esse é o espaço de respeito que a gente faz com ela. E ela adora viajar, Bruno. Eu já tive muitas preocupações, assim, porque 15, 16 anos não é o momento, quer dizer, é o momento de estar com os pais, mas eles querem estar com os amigos, né? Tem a vida social. Então, eu sempre pergunto, você quer ir ou você quer ficar? Porque eu sei das festas, eu sei o peso que é correr atrás do conteúdo escolar depois. E ela que decide, ela tem autonomia para decidir, mesmo o blog tendo o nome dela. E ela diz, é claro que eu quero ir. Ano passado a gente emendou Noronha no México e ela não pôde ir para o México, ela ficou chateadíssima. Mas aí eu não deixei ela ir, porque por ela teria ido. Então, eu acho que tem esse lugar de fala, tem que escutar o que ela quer, se ela quer aquela viagem, se ela quer aparecer, e é isso. Mas ela curte, ela adora as viagens. Inclusive, eu acho que essas viagens aprofundaram os nossos laços familiares de tal forma que ela é uma adolescente que gosta de estar com os pais, que conversa com os pais, e nessa quarentena, ela tá super bem com a gente dentro de casa só, a gente, entendeu? Você congelou para mim, você tá me ouvindo? Eu tô aqui. Acho que eu fiquei parado mesmo, só prestando atenção, não tava congelado, não. A Betina Peçanha tá perguntando aqui se você vai esperar a vacina para viajar internacionalmente. Tem essa questão, além das nossas preocupações, de você estar indo com o seu filho, né? Então, acho que muitos pais também, além de todas as questões de se cabe o destino, que a gente está desmistificando aqui, tem essa questão hoje em dia, da segurança em relação à saúde, né? É o negócio de vocês, mas tem a tua preocupação. Vocês estão numa super quarentena, mal saíram de casa esse tempo todo, né? Então, como é que você está lidando com isso? Então, Bruno, olha só, a gente não foi nem no mercado. Tudo eu estou pedindo online. O único momento em que eu saí de casa foi porque um dos meus gatos teve uma fratura e a gente teve que levar ele para operar. Betina, eu não sei, assim, eu vou te dizer que eu não sei se é a vacina, se é a tal da imunização
generalizada, se é um tratamento. O que eu sei te dizer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não tem como prever. Mas o que eu posso te dizer é que internacionalmente eu só vou viajar quando tiver segurança para isso, né? Quando eu souber que eu não vou correr o risco de contaminar, de ser contaminada. Tem doenças que não tem vacina, né? Vírus que não tem vacina. O vírus da AIDS, por exemplo, não tem vacina. Mas tem os tratamentos, né? Tem os coquetéis. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Se tiver um remédio que cure, que transforme isso numa coisa menor e pequena, a gente pode viajar que mesmo não tendo a vacina, né? Enfim, o fato é, a gente só viaja se a gente souber que tem segurança, porque a gente respeita o outro, né? Eu também não quero contaminar nem ser contaminada. E aí, para isso, é importantíssimo a gente ter muito cuidado também quais são as nossas fontes de informação, né? Então, a gente está falando aqui por vários agentes de viagem. Os agentes de viagem têm uma função importante de passar para os seus clientes essa segurança, os órgãos de imprensa, os blogs feitos profissionalmente como o seu. Assim, então, você também trabalha com a credibilidade da informação que você está passando, né? Como todo mundo aqui. Eu acho assim, a Europa já está num estágio melhor, né? Eles estão abrindo aos poucos, com muito controle. Até agora não teve, a curva não aumentou, né? Lá dentro eles já vão começar a viajar internamente. Eu acho que a gente tem que agora aguardar e ver, né? Mas eu creio que as coisas vão melhorar. Uma coisa que você falou também quando a gente estava conversando antes, vocês têm essa convivência toda. E uma tendência que a gente vê não é só famílias nos seus núcleos familiares viajando juntos, mas viagens multigeracionais. Aí vai o avô, vai tio, grupos maiores, assim, as pessoas querem ficar junto viajando. Você vê isso também? Você tem vontade de fazer essas viagens mais amplas? Vejo, já fiz. Assim, Bruno, eu gosto de viajar, porque a minha mãe é uma viajante. A minha mãe, quando eu tinha 15 anos, quando a mulher não viajava sozinha, e quando o Egito era outro Egito, ela atravessou o Rio Nilo sozinha. Ela é antropóloga, então assim, ela plantou essa semente em mim. E eu adoro viajar com ela. Ela não aparece, mas a gente viaja juntas. A gente já foi para Lagoa e ela adora o Brasil. Então a gente já fez várias viagens pelo Brasil juntas e a gente está programando ano que vem, confiando que tudo vai se resolver, que a gente vai fazer uma viagem lindíssima. E eu quero viajar mais com ela e com a Júlia, as 3 gerações. E eu acho isso muito bacana. Eu vejo como uma grande tendência também, né? Eu vejo que essa pandemia afastou as pessoas e trouxe de volta a necessidade do sentimento, da conexão, do toque, de você estar junto e da reunião familiar também, né? Da reunião com os amigos. Então, eu acredito que as famílias vão crescer nas viagens em quantidade e em assim, mais familiares viajando juntos e mais viagens acontecendo com famílias. O que requer um planejamento mais cuidadoso também, né? Agência. Como é que vocês, né? Como é que vocês fazem o planejamento de vocês? Então, a gente é super expert, então para a gente é muito fácil planejar. Mas eu recomendo que quem viaja em família e não... É bom procurar uma agência. É bom você ter essa segurança da agência. É bom você ter quem diga isso é uma furada, isso não é. Isso você pode ir, isso você não pode. Esse restaurante é bacana, esse restaurante não é. Né? Porque tem todos esses cuidados. Principalmente quando você viaja com um mais idoso ou com uma pessoa ou com um filho mais novinho. A gente tem todos esses cuidados. Eu faço essa super pesquisa do planejamento. Onde ficar, o hotel que é mais próximo dos lugares onde, né, das atrações turísticas, porque isso é o melhor, né? Você não precisa se deslocar tanto, a segurança, os bons restaurantes. Mas eu acho assim que precisa ter sempre cuidado com a alimentação. É bom sempre procurar um pediatra, é bom sempre ter uma agência, é bom você se cercar de cuidados quando você viaja em família. Isso é fundamental. Agora, também é muito bacana você pedir para a agência deixar algum dia livre, uma tarde livre, para você ter a opção da surpresa, né? O inesperado, não programado, às vezes te reserva coisas muito bonitas. Se você quiser, eu conto algumas histórias inesperadas. Era a minha próxima pergunta. Perrengues que já tiveram, como vocês passaram por eles, assim? Olha só, eu estava conversando isso outro dia com o Jota, que é muito bacana, e com a Capim também, uma outra live que a gente fez, que é muito bacana quando você está aberta às surpresas e aos inesperados.
e alguns perrengues, porque isso traz experiências mágicas. Primeiro, Bruno, eu realmente acredito que a vida tem perrengues. Por mais cercado de cuidados, por mais sofisticação, por tudo que a gente tenha, vão aparecer dificuldades na vida. E as viagens são um ensinamento. Desculpa, entram umas ligações e olha que eu botei no modo avião, não sei por quê. Bom, as viagens. Acho que tentaram ligar de novo. Desculpa, Bruno. Voltou. Desculpa. Eu botei no modo avião. Júlia, liga pra vovó, diz que eu tô numa live, ela tá tentando me ligar, minha mãe. Perdão. As viagens são uma escola da vida, então é bom você... A Júlia ali. Ó, a Júlia dando tchau pra gente ali. Então é legal você estar aberto aos perrengues, porque eles vão ensinar que nem tudo é maravilhoso, que você precisa atravessar eles com espírito forte e que o que vem depois é sempre bom. Então eu tenho uma história que eu adoro, que é da Indonésia. A gente estava na Indonésia, a Júlia tinha 7 anos ou 6, não me lembro, e a gente estava numa praia em Nusa Lembongan. Eu tinha feito o meu roteiro todo bonitinho, aí chegou um nativo e falava assim pra gente: Manta Point, Manta Point. Aí o Rico falou: Gabi, é o Manta Point. Eu falei: o que é isso, Rico? Ele falou: é um point de mantas. Eu falei: Rico, eu não vou entrar no barquinho com esse homem que eu nunca vi na vida, que ninguém me recomendou. Gabi, vamos nessa. Aí eu falava assim pro homem: what's your name? Ele não sabia responder nem isso em inglês, Bruno. Bom, entramos no barco. Aí eu pedi o colete salva-vida, não tinha. Eu falei: tô num barco com um homem que eu nunca vi na vida, indo para um lugar que eu não sei qual é, sem colete salva-vida, sem walkie-talkie, sem celular, mas vamos nessa. O mar começou a ficar revolto. Revolto não, mexido, né? E eu comecei a ficar apavorada com a Julinha ali. E eu dizia pro homem: where are you going? E ele não respondia nada. De repente, aí eu comecei a entrar em pânico. E aí, de repente, Bruno, ele para no meio de um lugar que eu não sei qual era no Pacífico, não sei dizer até hoje qual era, aponta para o mar, tinha uma encosta de uma ilha ali, perdida no meio do mar, Manta Point. Quando a gente mergulhou, a gente botou o snorkel e mergulhou. Eram 15, 20 mantas, são raias gigantes de 3 metros, nadando em volta da gente. A Júlia chorava, berrava, ria. Eu nunca vi uma cena dessa, nunca verei de novo. E que eu não teria vivenciado se eu não tivesse aberto a essas surpresas, entendeu? Da mesma forma, Cabo de Gata Nihar, na Espanha. A gente estava indo para Almeria e surgiu aquela placa com um nome diferente, um parque marinho, e que a gente desviou o caminho. E ali ficamos por 4 dias. São coisas que, se você não está aberto à surpresa, você perde. Então é bom você ter esses momentos vagos, essas surpresas maravilhosas, enfrentar os perrengues, porque às vezes eles trazem coisas muito boas. Não ter medo, entendeu? Eu sei que eu exagero um pouco. Você é muito controladora? Você vai deixar em algum momento a Júlia planejar a viagem toda? Eu vou adorar. Eu peço para eles: quem é que vai planejar a viagem? Mas eles gostam de dar as dicas e deixar o trabalho comigo. Como eu gosto de planejar, eu vou indo, assim. Mas eu vou adorar quando ela planejar. Bom desafio! Tá vendo? Dá o crédito depois. E me diz uma coisa, você tá preparada para quando ela falar assim: mãe, tô indo viajar sozinha? Não. Já Na verdade, ela já viajou sozinha. Ela já viajou sozinha com a escola. E no ano passado, no ano retrasado, quando a gente foi para a Grécia, a gente estava com o nosso roteiro pela Grécia todo arrumadinho. E aí uma amiga dela estava fazendo 15 anos e foi comemorar em Mykonos os 15 anos. E aí ela me pediu: mãe, eu vou largar vocês no meio da viagem, vou ficar com a Carol o tempo que ela tiver, e aí quando ela voltar eu me reencontro com vocês. Então elas ficaram sozinhas em Mykonos, foi maior barato, e eu e o Rico, a gente ficou sozinho também, namoramos, foi lindo. E depois a gente se reencontrou depois de uns 6 dias e seguimos para Paros. Então, assim, eu tô trabalhando isso, né? Agora eu já falei que quando ela tiver um namorado, que é pra a gente leva ele pra viagem. Tadinho do cara, ou não, né? Posso perder. Mas eles gostam muito da gente. Alguma outra história, e sei lá, alguma história urbana, de repente? Porque a viagem da natureza, eu vejo isso com muito mais fluência de acontecer, mas numa cidade, talvez seja mais difícil ter isso, talvez até uma preocupação, enfim, de segurança, ou muita gente, você está falando de aglomerações, né? Sei lá, como é que é
Como é que é a Júlia em destinos urbanos, assim, se tem alguma história que você lembre? Assim, a gente não tem essas grandes surpresas, porque eu acho que destino urbano é mais... Você conhece mais, né? Por mais que você... A gente adora destino urbano, Bruno. A gente, quando vai para um destino urbano, desde que ela é pequena... Aí vamos falar um pouco sobre o destino urbano. Eu acho que o destino urbano é muito você caminhar, sentar em restaurante, sentar em museu. E assim, desde que a gente é pequena, ela faz os destinos urbanos com a gente, viajando bastante. Quando ela era pequena, a gente levava ela em carrinhos, aquele carrinho de bebê, ela dormia, acordava, dormia, acordava. A gente gosta muito em destino urbano de fazer um roteiro planejado, em outros a gente simplesmente sai andando. Sai andando e a gente anda de 10 da manhã às 10 da noite. E anda mesmo. Eu acho que como ela, desde criança, anda muito e faz muita trilha, ela topa destino urbano, assim, ela anda aquilo, cruza aquilo tudo. A gente aluga bicicletas também, muito. Em Nova York, em Londres, em Paris. Nova York é mais difícil de se andar pela cidade, mas isso facilita com que a gente explore e chegue a cantos surpresas. Mas eu acho que destino urbano a gente não tem nenhum grande perrengue, não. E com comida? Porque hoje em dia certamente é mais fácil, mas quando ela era menorzinha, talvez fosse um pouco mais complicado vocês manterem uma rotina alimentar dela. Não mantinha a rotina alimentar. Uau. Pois é. Não, ela se alimentava, mas assim... Tem gente que deixa de viajar com a criança pequena com medo de não achar no destino a mesma coisa que ela come em casa. E o que eu digo é o seguinte, nenhuma criança vai morrer se passar 20 dias comendo macarrão. Porque macarrão, seja em qualquer época, em qualquer país, você vai encontrar uma massinha bem feita, com um molhinho de tomate, com um molhinho à bolonhesa, entendeu? Então, por exemplo, a gente atravessou o Sudeste Asiático todo com ela quando ela tinha esses 7 anos e foi super fácil, porque a gente recorria, pesquisava italianos e ia nesses italianos ou nas pizzarias. A mesma coisa quando ela tinha 1 ano e 4 meses na Espanha. Eu falei, gente, eu não vou deixar de viajar porque eu não sei se ela vai se adaptar à comida do local. Eu vou procurar uma batata frita, um frijoles, um feijão, um macarrão e assim a gente vai. E sempre funcionou muito bem. Mas também não perdi a oportunidade de introduzir porque gastronomia é cultura também. Local, sim, isso que eu ia te dizer. Agora, sempre apresentando a comida do local para ela. Agora, realmente não dá para você pegar uma criança de 7 anos e dar curry durante 30 dias, porque ela vai ter um problema no estômago, provavelmente. É muito... Então, o que a gente fazia era isso. A gente ia para alimentação mais parecida com o que ela tem em casa, mas não a que ela tem em casa, e introduzia aos poucos os alimentos diferentes. E ela curtia, era bacana. Como é que é a história do programa de televisão? Conta um pouquinho mais onde passa, como é que é a frequência. A Bettina Fessenec, de novo, está perguntando. Tá, então vamos lá. A gente participou, primeiro de tudo, de uma temporada que está no canal Off, que chama Famílias ao Ar Livre. A gente foi uma dessas famílias. Essa temporada, às vezes, é reprisada e quando ela não é reprisada, ela é possível de ver pelo site do canal Off, que está lá. Quando a gente foi descoberto pelo canal Off, a gente gravou com todas as famílias, cada episódio era uma família. O canal Uhu viu, adorou e convidou a gente para ter um programa só nosso no canal Uhu, que é um canal também de ótima audiência e está em em todas as operadoras de canal a cabo, absolutamente todas nos pacotes básicos. E aí lá a gente já está na 2ª temporada. Cada temporada tem 13 episódios. E aí é lá que a gente mostra as nossas viagens. E é muito bacana, porque é um sucesso. Eu adoro. O programa da TV eu adoro. Agora é mais um trabalho, né? Você imagina. É muito trabalho, Bruno. A gente, quando gera esse conteúdo, a gente viaja para Instagram, para blog. A gente gera conteúdo, a gente tem o nosso blog no site da Revista e Turismo e no site da Veja Rio. A gente escreve para a revista impressa Qual Viagem. E aí a gente ainda tem programa de TV. Isso tudo para cada viagem. Você sabe qual que é o canal do Uhu? 565 na net. Passa todo dia. Mas varia os horários. Normalmente às 10h45 da noite ou às 9h45. Varia entre esses dois horários. Dependendo do dia. É um horário bem legal de ver. Você sabe o que está no ar? Que destino?
Então, não, cada dia é um. Eu não consigo acompanhar qual é. Cada dia é um episódio e cada episódio é um destino. Eles não, assim, a primeira temporada, a gente gravou, por exemplo, 4 episódios sobre o Chile. Então, esses eles colocam um em seguida dos outros. Mas na segunda temporada, como cada episódio era um destino, eles variam de acordo com o que eles querem. Não tem o... Saquei. E aí vocês têm a sorte, faz Ah, parte do projeto, toda a questão fotográfica, um trabalho de altíssima qualidade do Rio, porque eu tenho até uma fotinha que vocês me deram, que fica na minha também mesa de tem? trabalho. Uma foto do Rio, Ah, né? Tem. Tá ah. lá. E a Marisa está lembrando aqui da ação que vocês fizeram com o aeroporto do Galeão, né? Ela achou o máximo quando a gente Exatamente. chega de viagem e vê aquelas fotos do Rio lá. Tá Como lá é que até é? hoje, né? Tá É. lá até hoje, né? Gente, você sabe que aquilo é o seguinte, o rico, ele é peixe. E ele tinha esse projeto todo dia, 5 da manhã, ele acordava e ia pra praia para fotografar o Rio de Janeiro enquadrado dentro dos tubos. Então é a Pedra da Gávea, o Corcovado, tudo dentro do tubo da onda. É uma coisa linda. E isso também é um livro que está à venda na Travessa e na Livraria Cultura. Mas aí Chama como é Rio que Visto do é? Mar. Como é que é o timing de vocês, assim? Porque fotógrafo precisa de um tempo, precisa da luz certa, você certamente está captando um monte de coisa ao mesmo tempo, você é super elétrica, ele é um pouco mais calmo. A Júlia tá em qual caminho aí? No meu. No meu Coitado, caminho. coitado dele. Coitado do Coitado, o Rico tá fotografando quando ele olha, tá nós duas assim, bem rico, bem rico. Porque é muito trabalho. Olha só, o timing precisa. A gente chegou na sabedoria, hoje em dia, de tirar 3, 4 dias da viagem para não gerar conteúdo. Porque a gente precisa voltar às raízes e aproveitar os lugares, entendeu? E aí são os 3, 4 dias que a gente tira de férias. A gente não faz parceria, a gente não faz nada, somos nós. Porque o que acontece é que, como a gente trabalha muito, é muito corrido, Bruno, é muita geração. A gente gosta, a gente ama, mas é trabalho. É trabalho, é seríssimo. Então, é uma loucura. Eu acho bacana que a Júlia gosta dessa loucura. Então, tá de boa. Como é que é o nome do livro? A Paula tá perguntando. Rio Visto do Mar. Eu tenho, é uma delícia o livro, muito bonito. É, é. E caramba, o que vai perguntar, gente? Era alguma coisa nessa linha das imagens, assim. Como é que você faz para quanto tem de colocação de vocês nas imagens e dois lugares, assim? Vocês têm esse equilíbrio entre o protagonismo é do lugar, o protagonismo é da Júlia, o protagonismo é da família. Como é que é essa distribuição aí de pesos? O protagonismo é da família nos lugares. Então, às vezes, a gente mostra os lugares, porque tem fotos que são lindas, que são uma obra-prima, e a gente faz questão de publicar. Mas, na maior parte das vezes, as imagens são nossas. É a gente aparecendo, né? Muito a Júlia e o Rico aparecendo. Porque é o seguinte, eu acho que o nosso Instagram tem uma estética que acabou sendo das fotos que eu faço deles. Então, eu sempre vou lá, dirijo, coloco, porque quando eu sou eu que escrevo. Então, eu acabo pensando também na imagem. E o Rico, ele cuida muito também da imagem quando é natureza, entendeu? Então, a gente mescla. Quando tem os personagens, acaba sendo muito o Rico e a Júlia. Quando tem as imagens de natureza, que aí são as fotos que ele faz, aí é aquela Deslumbre. beleza, aquela poesia, Eu gosto do Você olhar tem. dele. E nessa. Eu também, bastante. Nesses percursos todos que vocês têm feito, assim, vocês têm tido alguma percepção do que as pessoas têm de nós, brasileiros, assim? Vocês são brasileiros viajando por aí, certamente conhecendo pessoas de várias nacionalidades. Como é que é essa troca? Olha, eu vou te dizer que há 20 anos atrás, a gente não era bem recebido, não, né? 20 anos, eu acho que a gente... Mais, vamos dizer, uns 25, uns 30 anos. Eu me lembro que a gente chegava em alguns lugares. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa loja em Londres e a vendedora não saiu do meu lado. Aquilo me ofendeu profundamente. E ao longo desses anos todos, eu percebi que a nossa imagem lá fora melhorou muito. O brasileiro é muito querido. Eu não sei agora, mas assim, até uns 3 anos atrás, o brasileiro era muito querido. Eles gostam muito do Brasil, gostam da nossa cultura, eles brindam, eles fazem festa. Então, eu acho que a gente hoje em dia está com... Bom, não sei com essa crise agora, mas a gente estava com uma imagem muito boa lá fora.
até um pouquinho de tempo atrás. A gente era muito bem recebido, muito celebrado. Vocês costumam encontrar outras famílias viajando como vocês, até nesses destinos mais diferentes? Europeias. Brasileiras, a gente tem começado a encontrar de uns 2, 3 anos para cá. Como a gente tem falado, que é uma tendência, né? A gente tem encontrado mais famílias viajando, mas não na mesma quantidade que as famílias europeias. Ainda vejo mais famílias viajando por destinos mais normais, menos exóticos. Cidades. E muitas vezes com babá também, né? A gente vê até pelas reservas dos nossos hotéis com babá, né? Muitas vezes com babá. Muitas vezes com babá. Se você fosse dar uma dica, assim, 5 lugares para uma pessoa que não teve ainda essa coragem, que quer se aventurar e aos pouquinhos viajar com filhos sem as babás. Você consegue Então, pensar em dicas? Penso. Olha só, Paris é um lugar maravilhoso para você ir com os filhos sem as babás. É super seguro, é super fácil de explorar, é super estruturado, tem muitos programas diurnos, muitos restaurantes kids friendly, family friendly, né? Eu acho muito gostoso de ir Vale Brasil também? Vale, onde você quiser. Tá. Apesar do sol forte, eu acho Noronha um destino incrível para ir, família, sozinha, porque é uma experiência muito mágica, de muita consciência, e é só sair da praia mais cedo, almoçar e voltar final de tarde. Peraí que eu preciso pensar, tá? Porque eu normalmente indico uns destinos... Eu adoro o Sudeste Asiático, Bruno, para ir sem babá mesmo, mas eu não sei se o meu termômetro é o termômetro, entendeu? Porque a gente... Mas aí voos muito longos, como é que faz? Eu acho que quando a gente foi para o Sudeste Asiático com a Júlia, que era um voo mais longo, a recomendação que eu faço é fazer um stop na Europa, de dias. Você vai... aliás, é como a gente faz, inclusive hoje em dia. Eu não gosto muito de voos muito longos. Mesmo em classe executiva, me cansa. Então, você vai para na Europa, que é o meio do caminho, e fica ali os 3, 4 dias numa capital europeia bacana. Londres é uma cidade super bacana para ir com família sem babá. Londres tem tudo para família, para criança, para todas as idades, uma baita estrutura. Londres é genial. Londres e Paris são geniais. Aí você para em Londres, fica uns dias, segue para o seu país na Ásia, depois você volta por outra capital europeia, fica mais uns dias e vem para o Brasil. Eu acho que aí acaba sendo um voo de 11 horas, tá bacana. E aí no voo, assim, você tem que preparar o filho no pré, né? Olha, o voo vai ser longo, a gente vai para esse tal... Quando a criança é pequena, você tem que inserir ela no universo mais ainda. Então, você prepara ela para o voo, explica o que vai ser, e leva brinquedinhos, leva joguinhos, e ela vai numa boa. Ela vai gostar, a criança, no final. E malas? Olha só, eu não sou a pessoa da mala grande, tá? Porque como a gente viaja muito, eu odeio carregar mala. Eu acho um saco carregar mala. Então, a gente tem uma mala... que seria a tal da mala inteligente, né? Eu vou para um lugar de frio, eu vou levar 3, 4 casacos, 3, 4 calças e algumas blusas, coisas que combinem entre si, né? Uma roupa mais arrumada para um determinado momento e eu vou com mala de mão. O Rico vai com a mala maior. Ele não consegue fazer a mala. A Júlia vai com a mala de mão também. Ela faz a mala prática. Agora, claro, que quando você está com criança, você tem que levar a mamadeira, a chupeta. Agora, o resto, fraldas, se ainda tiver na papinha, tudo isso compra lá. Eu acho assim que, até porque todas as vezes que eu levo malas muito grandes, eu acabo não usando as roupas. Volta tudo para casa. Então, eu levo roupas bonitas, que combinem entre si, poucas... e roupas esportivas para momentos, né? Porque você vai bater perna, vai passar o dia inteiro. Um tênis confortável. É sempre bom você ter um tênis confortável e sempre bom você ter uma sandália arrumada, uma coisa mais arrumada. Eu acho que mala é por aí. Legal. Menos é mais. Menos é mais, sempre. Dessas viagens todas, você consegue dizer as mais especiais de todas? Você voltaria? Consigo.
Vocês voltam Bom, muito para destinos? algumas capitais europeias a gente volta porque elas acabam sempre no meio do caminho de outras, né? Então, assim, Bali para mim foi uma viagem transformadora, Bruno. Eu, quando cheguei em Bali, quando eu botei os pés em Bali, eu falei, Rico, que lugar é esse? Eu quero ir embora. Vamos procurar um pacote para uma ilha grega. Porque era um caos. Era um caos. Era um trânsito, uma fumaça. Do aeroporto para o nosso hotel, que era pertinho, a gente demorou 3 horas. No terceiro dia, no quarto dia, eu não queria mais ir embora. A gente passou 30 dias em Bali. E foi uma experiência sensorial, emocional, evolutiva. E aí, não é... Foi a primeira... É um país budista, né? Então, assim, não são só as praias, não são só os templos, é o conjunto da obra, é uma coisa maravilhosa. Bali, para mim, é um lugar imperdível. As cerimônias, as tradições, é lindo, é fora da caixa, é incrível. O Sudeste Asiático, Tailândia, Laos. Laos é um lugar que eu gostaria de voltar. Foi outro que era um lugar para a gente passar 3 dias em Luang Prabang. Quando a gente chegou, a gente ficou 8, que eu não conseguia ir embora de lá. Alugamos uma bicicleta e ficamos. Gosto muito, né? E aí você pode combinar Bangkok com as ilhas, né? Koh Phi Phi, Koh Tao e depois ir para Luang Prabang. É um roteiro lindo, tem tudo para quem quiser pesquisar mais antes de buscar uma agência. É legal fazer com uma agência, mas se quiser saber detalhezinhos, tem lá no blog. Londres é um lugar que eu volto sempre, eu adoro Londres. Paris é um lugar que eu volto sempre, gosto muito. Noronha, para mim, é surpreendente. A gente não costuma voltar, a gente já voltou 5 vezes para Noronha, para você ter uma ideia. E América do África Sul? do Sul. Então, isso que eu ia dizer, África do Sul. A África do Sul, meu coração bate. Meu coração bate. A gente fez 7 dias de safari. A gente ficou no Sabe-Sabe, inclusive. E foi pouco, queria mais. Agora a gente também estava programando voltar para as ilhas, ir para as Ilhas Maurício, né? Voltar para a África, fazer mais safari. E ainda dar uma esticadinha para Tanzânia. Enfim, Tanzânia, porque a Tanzânia é o lugar da migração, né? Ainda mais surpreendente do que a África do Sul para fazer safari. Tanzânia eu não conheço ainda, mas estou doido para ir. Né? E aqui pertinho, América do Sul? São lugares... O que vocês têm? Então, Caribe, né? Peraí, calma. Antes da gente chegar na América do Sul, vamos falar de Caribe. Caribe é um lugar que eu adoro. Caribe, amo. Jamaica, acho maravilhoso. Curaçao é um destino super romântico, mas que também é muito legal para ir com crianças. E aqui, Los Roques, eu não sei como é que anda agora. Agora, aqui na América do Sul, eu amo Chile. Chile, Bruno, é um lugar surpreendente, porque você tem paisagem. É uma tripa, né? Mas é uma tripa que atravessa tudo. Então você tem os Andes, você tem o oceano, você tem os desertos e você consegue numa única viagem fazer tudo isso. Então você pode fazer Atacama, que é o deserto, aí você vai para as Ilhas Chiloé, que é o Pacífico, aquela coisa humana também, a cultura bem local. Depois você segue para Patagônia, que é aquela natureza inóspita, parece que é o início da existência na Terra. E Peru. Peru é fora de série. E Chile tem a vantagem de que você tem Santiago no meio ali, que é uma cidade muito bacana e que agora tem Mandarim Oriental também, né? Exatamente. Santiago é incrível. Santiago é super cool. Santiago é um barato. A gente ficou em Santiago 4 dias, curtiu demais. Santiago é um barato. Para famílias, inclusive. Tem muita coisa para criança em Santiago. Tem um museu, acho que só para criança, não é? Um museu específico para criança, que eu acho que é legal. Tem o Museu da Criança, exatamente isso. E tem um parque de diversões. E é um barato. Tem o Bairro Itália, que final de semana as pessoas fazem piquenique ali nos gramadinhos na rua, sabe? É um barato. Santiago é super, super vibrante, adoro. Ainda tem os vinhos. E você tem alguma viagem que você algum destino, quando você foi pesquisar, você falou assim, não, esse não, ou esse ainda não. Esse deixa eu esperar a Júlia estar um pouquinho maior. Índia. Quero muito ir para a Índia. Ela já me pediu várias vezes para ir para a Índia, mas eu acho que a gente precisa esperar mais um pouquinho, mais uns 2 aninhos só, assim. Por quê? Porque aí entra a história do cuidado. Eu acho que é uma questão sanitária mesmo. Assim,
sem o menor tipo de... Eu acho a Índia incrível, mas eu acho que ainda tem algumas questões de doença, de saúde, que eu acho que eu preciso esperar mais um pouquinho para levar. Legal. Eu queria que, para encerrar, Gabi, você falasse um pouco sobre isso que você acabou de mencionar agora, o cuidado. Você está viajando com a tua filha esse tempo todo e quando vocês decidem mostrar isso para o mundo, vocês estão influenciando, né? A gente fala muito sobre influência, né? E a responsabilidade que é você ter de estar falando com outras famílias, de talvez seguirem o exemplo de vocês e esse cuidado do destino que você está falando, em como você está falando, no que você está mostrando. Queria que você falasse um pouquinho desse processo para vocês, assim. Então, foi bom você ter tocado nesse ponto, que eu acho isso muito importante, assim. E aí, para isso, eu vou falar sobre o que eu penso que é viajar, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que viajar é revolucionário e é fundamentalmente uma troca. É uma troca com o lugar, é o cuidado com o lugar, é a ampliação da nossa consciência com o planeta, né? E aí, é muito importante que a gente transmita isso quando a gente viaja, que a gente tenha responsabilidade, que a gente tenha cuidado com os lugares, que a gente tenha cuidado com o que a gente mostra, que a gente respeite as culturas. O cuidado, para mim, não sei se era essa a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente mostra, como a gente mostra, porque a gente influencia o turismo para esses lugares, e o turismo que a gente tem que levar para esses lugares tem que ser um turismo legal e que respeite. Então, o tempo inteiro que a gente está comunicando, a gente está mergulhando fundo na cultura e a gente está chamando a consciência das pessoas para esses limites, para essas trocas, para esse olhar consciente. Então, assim, é importante ter consciência ambiental, é importante não destruir, é importante não agredir as tradições, tudo. A gente está sendo recebido, né? Então, é muito importante que você tenha responsabilidade e respeito quando você vai. Isso a gente mostra o tempo todo. Eu acho que essa é a grande responsabilidade que a gente tem. Mostrar os lugares e mostrar que eles precisam ser respeitados, cuidados, e é isso. Você acha que eu falei que era a última, mas vou engatar mais uma. Você acha que eu não tô nem ligado o tempo. Se cair, caiu, né? Vamos bater tá quase lá, acho que dá pra gente fazer mais uma. Você acha que a Júlia, com sua família no futuro, vai ser uma viajante de levar filhos ou cachorros, ou sei lá, que família que ela constitua? Acho, tenho certeza absoluta. Porque ela fala isso já. Será que ela vai te levar? Aí eu já não sei. Aí eu já não sei se ela já vai estar cansada de viajar comigo. Eu acho que a gente vai fazer algumas viagens em comum, sim, mas eu acho que a Júlia vai continuar. E é muito bacana, porque a Júlia tem um respeito pelos lugares, sabe, Bruno? A Júlia tem um respeito pelas pessoas, ela tem um carinho pelo que a gente encontra, pelo caminho, que eu acho... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu olho pra trás, as pessoas me perguntam, você acha que você tomou a decisão correta? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu trabalhava no Globo, né, Bruno? O Globo é um lugar, assim, muito bom para se trabalhar. É uma empresa muito sólida, enfim, que você tem um status quando você trabalha, você tem salário, um bom salário. Hoje em dia, a gente vive do blog muito bem, mas quando a gente começou, a gente estava começando do zero. E as pessoas falam, você acha que você tomou a decisão certa? E quando eu olho para trás, eu falo, eu não tenho a menor dúvida que eu tomei a decisão correta em todos os sentidos. Da criação da minha filha, que hoje em dia tem 16 anos e eu vejo que deu certo. Da vida maravilhosa, a gente tem uma vida maravilhosa, entendeu? Do amor que a gente planta entre si, do retorno financeiro que a gente tem. Então, eu fico muito feliz com isso que a gente conseguiu e eu sei que a Júlia vai perpetuar isso também. E quando é que vai ser a hora de deixar... Tá acabando o tempo, então responde rapidinho. A hora de deixar ela voar. E ela quando ela quiser, né? A hora que ela quiser. Que ela falar, mãe, tá na hora de eu voar. Vai. A hora é dela, né? Eu não posso mandar nela. Eu prego tanto respeito, tolerância, diversidade. Eu não posso amarrar ela no pé da cama, embora eu ia adorar. Tá isso. Certo, Gabi. Muito obrigado. Foi uma delícia. Beijo. Olha, eu adorei. Eu tô com muita saudade de você, viu? Vamos tomar um café. Passar, a gente vai se dar um abraço. Com certeza. E muito obrigada a todo mundo que nos assistiu também. Beleza. Vou botar lá no IGTV e a gente vai espalhando esse conteúdo por aí. Vai. Um beijo enorme, Bruno. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
Você encerra aí, né?